Você que nos assiste, você que é membro dessa casa, você que faz parte dessa família Belém Church, talvez você possa estar não entendendo bem o que está acontecendo aqui. E eu vou te dizer uma coisa. O Senhor colocou sobre o nosso coração, meu e da minha esposa, que hoje nós pudéssemos falar de algo que o Brasil tem vivido nos dias atuais. E eu quero nesse momento agora, que você conosco se conecte naquilo que Deus vai falar através dos nossos lábios. Que você fique ligado com aquilo que Deus vai falar. E que tudo aquilo que você possa receber nesta noite, que você guarde no teu coração. A palavra de Deus diz que toda semente ela cai em algum lugar. Permita que essa semente esta noite caia no teu coração e que ela venha frutificar e que você venha dar muitos e muitos frutos, porque chegou um tempo onde a igreja está sendo sacudida e a igreja precisa acordar para o tempo que ela está vivendo. Que Deus te abençoe nessa noite. Então, queridos pastores, tudo bem? Graça e paz. Paz. Bênção. Glória a Deus. Estamos muito felizes. Amém. Meu amor. Vai ficar vermelho, hein? Então, eu tenho entendido muito, pastores, da parte de Deus, que nós estamos vivendo um tempo profético, né? Eu acredito muito que algumas pessoas, eu conversava com o pastor Bruno ainda há pouco, algumas pessoas têm falado muito sobre juízo sobre a nação. Mas eu acredito muito que chegou um tempo em que o Senhor espera quebrantamento. Eu estava ali agora vendo as últimas notícias e, para minha surpresa, não sei se todos em casa sabem disso, a ministra Damares, ela acabou de anunciar no seu Twitter que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vai levantar um dia de jejum para toda a nação. E eu acredito que isso também é algo que está vindo da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15. E quando o nosso presidente levantar esse clamor, me fez lembrar muito, pastores, de Jonas capítulo 3. Quando Jonas vai até Nínive, e ali ele começa a mandar a cidade se arrepender, se arrepender, se arrepender, se arrepender, como nós conversávamos. Tempo de arrependimento. E ali o rei, a Bíblia diz que o rei no capítulo 3, ele rasga suas roupas, ele coloca pano de saco e ele pede um jejum para que toda a nação faça um jejum, que ninguém coma nada e que ninguém beba nada. E as escrituras nos revelam que Deus teve misericórdia daquele povo. Então eu quero ouvir um pouco vocês essa noite. Eu queria que você, pastor Andréia, me dissesse como você enxerga esse cenário nesse momento, como você tem visto tudo isso que está acontecendo, qual é a tua percepção de tudo isso? Primeiro, boa noite, né, quem está em casa. Amém. Eu lembrei exatamente dessa passagem de Nínive, né? E é interessante que os ninivitas, eles eram assim um povo muito cruel. Muito. Se fosse falar assim, humanamente falando, eles jamais iriam merecer o perdão e a misericórdia de Deus. Eles eram cruéis. Por isso que Jonas ficou com medo de ir lá. Porque eles acabavam com os inimigos, né? Eles faziam maldades, eles tiravam a pele da cabeça, pendurava pelo escalpo, né, que fala, né? Então eles faziam isso, eles arrancavam a pele do corpo dos seus inimigos, matavam crianças. Então, assim, humanamente falando, por que Deus teria misericórdia, né, pastor, dos ninivitas? Mas a gente vê que eles simplesmente se arrependeram. E eles se voltaram para Deus de uma forma tão linda, que foi toda uma cidade, né? Todo mundo, até os animais jejuaram. Até os animais. E eles não eram o que hoje nós poderíamos dizer de povo evangélico, porque essa questão do jejum, muitas pessoas podem falar assim, mas por que eu não sou evangélica? Por que eu tenho que fazer isso? Mas a gente não diz que todo mundo ama Deus. Todo mundo busca Deus. Então agora é a hora de todos nós buscarmos a Deus. Verdade. Seja você evangélico, católico, qualquer que seja a sua religião, essa é a oportunidade que você está tendo de buscar a Deus, de conhecer a Deus
fora do campo religião. E você vai ver o que Deus faz com uma pessoa que se volta para Ele. É incrível, é lindo, é maravilhoso. Assim como Deus teve misericórdia e amor para Nínive, porque eles se arrependeram, quando nós nos arrependemos, e isso é tão bom, porque a gente vê que Ele é Deus e nós somos humanos. Amém. Porque o perdão dele, imediato. É verdade. E você, minha princesa? Como você está vendo? Você está vendo todo esse cenário que nós estamos vivendo? Diz a tua visão. É interessante que sempre a história vai se repetindo na Bíblia, né? Toda vez que o povo passa por uma dificuldade, que o povo se desvia dos propósitos de Deus, dos caminhos de Deus, o caminho, ele sempre é o mesmo. Arrependimento. Sempre. Olhar para dentro deles e enxergar o quanto eles se desviaram da rota de Deus, né? Então, o caminho é arrependimento, quebrantamento, perceber que, na verdade, tudo começa aqui dentro, né? E depois a oração. E você vê que a história vai se repetindo. Deus levantava os profetas, os profetas falavam o cenário que estava vendo. E o interessante é que quando a gente vai para Ezequiel, diante daquela visão de vale de ossos secos, ali relatava muito o cenário espiritual daquele povo, né? Refletia o cenário espiritual, um vale de ossos secos. Mas o próprio Deus pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos voltar a viver? E ele fala: Senhor, tu sabes. Nós podemos nos levantar hoje como profetas e falar: Senhor, tu sabes. Amém. Mesmo que o cenário esteja caótico, porque todo o cenário da saúde hoje é um caos, né? Em relação ao tamanho dessa pandemia. Mas isso é um dominó que vai se refletir, que já está se refletindo na economia, na política, na sociedade. Mas a gente consegue entender que a nossa esperança não está na terra. Porque se a gente olha para o nosso caos, a gente se desespera porque nós não temos saída aos olhos naturais, né? Não temos ferramentas. Mas a ferramenta de um povo escolhido que entende quem é o seu Deus é a oração. Precisamos voltar ao caminho e orar. E meu tempo acabou? Não tem mais, vamos lá. O lindo, o que me vem à mente é que em Fiji, nas Ilhas Fiji, eles estavam passando por um momento muito difícil, caótico, tanto no cenário da política, a corrupção na política, quanto no cenário econômico. As pessoas estavam saqueando os mercados. E eles começaram a entender que todo aquele cenário poderia ser devido às igrejas estarem desunidas. Cada igreja está levantando a sua própria bandeira. E nós não fomos chamados para levantar uma bandeira, um nome. Fomos chamados para levantar e anunciar um único reino, que é o reino de Deus. Amém. E eles entenderam que se as igrejas se unissem, o cenário poderia mudar. E as igrejas começaram a se unir, eles se reuniam várias vezes ao dia para estarem orando, clamando, se arrepender. Gente, depois vocês pesquisam na internet, todo o cenário mudou. Os rios começaram, as lagoas começaram a dar peixes, tudo começou a prosperar naquele lugar, as frutas começaram a nascer de uma forma que nunca havia nascido, começaram a ser mais saborosas, mais doces, maiores, tudo. Houve prosperidade em todas as áreas naquele lugar. Por quê? Porque eles entenderam que a arma mais preciosa daqueles que creem em Deus não está no âmbito natural. Está naquilo que pode mover toda a nossa nação, pode mover todo o nosso cenário, pode modificar tudo que a gente está vivendo hoje, que é a oração. O povo precisa entender que a oração pode mover esse mundo. Amém. Pastor Bruno, eu estava lendo um texto que está em Eclesiastes capítulo 12, que diz assim... Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. São os dias que nós estamos vivendo. E cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E aí a gente vai lá para o versículo 13 e 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos,
porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, assim, o Brasil passou por vários dias maravilhosos, né? Por um tempo, assim, de abundância, podemos dizer assim, e acredito eu que em alguns momentos, o povo de Deus, de um modo geral, se esqueceu do seu Criador, né? E agora esse texto cai fortemente assim com os dias que nós estamos vivendo. Lembra-te do teu Criador, né? No tempo da tua mocidade, porque aí a gente só dá falta quando a gente perde, que a gente conversou da outra vez. Hoje a gente chega aqui na igreja, a gente vê uma igreja vazia, muitas pessoas nos assistindo pela internet, mas nós vemos a igreja vazia e percebemos quão bom é estar em comunhão entre os irmãos, mas nós só damos valor quando nós perdemos. Qual é a tua percepção, pastor Bruno, em relação a tudo isso? Bom, a crise mundial, eu penso que não está limitada apenas ao vírus, na área da saúde, mas é uma crise em todas as áreas. Amém. E a reação de alguns de nós foi de clamor por juízo. Eu penso que esse é o momento de clamarmos por misericórdia e arrependimento. Amém, eu creio nisso. Porque nós somos o povo que andamos na companhia do nosso Deus. Certa vez, Geazi saiu da tenda, olhou o exército de inimigos que cercavam. Então, Eliseu chegou e falou para ele, orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi e ele percebesse o exército que estava a favor deles. Amém. Certa vez, porque nós somos o povo que andamos na companhia do nosso Deus. Certa vez, 3 homens foram jogados numa fornalha e eles viram, de repente, as pessoas de fora viram 4 homens dentro daquela fornalha e aqueles 3 homens saíram intactos. Por quê? Porque nós somos o povo que andamos na companhia do nosso Deus. Amém. Certa vez, Moisés, ele estava no monte falando com uma sarça e o Senhor falou, vai lá no Egito que eu vou te usar para tirar o meu povo de lá. Então Moisés falou, mas como que eu vou fazer isso, Senhor? Não temas, eu estou contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Nós somos o povo que andamos na companhia do nosso Deus. Há uma nuvem de testemunha que estão esperando uma resposta dos pequenos cristos. Amém. Que tipo de pequeno Cristo que nós estamos apresentando para essa sociedade? Nós somos os pequenos cristos que está se colocando na brecha, clamando por misericórdia, por arrependimento. Porque no momento de crise é uma oportunidade, um momento como esse de crise, uma oportunidade de nós sermos curados. E arrependimento, não, claro que a gente vai ter um momento de clamarmos, de fazer o jejum, que é extremamente importante, mas eu entendo que arrependimento é você confessar e deixar. Deus ele está curando, está nos curando e nos está nos levando para um novo nível. Então eu entendo isso, que chegou um tempo da igreja, não tenha medo, Belém Church, não tenha medo, igreja brasileira, porque nós somos o povo que andamos na companhia do nosso Deus. E é isso. A maior notícia é saber que ele é Emanuel. Glória a Deus. Que além dele ser o nosso Deus, ele é o nosso Pai. É o nosso Abba, nosso paizinho. E ele está conosco. E ele é Emanuel. E nós não estamos sozinhos, porque estamos na companhia do nosso Deus. Amém. Amém. Você falou uma coisa muito importante, pastor Bruno, porque assim, é um momento em que as pessoas estão assim muito amedrontadas. As pessoas estão assim trancadas nas suas casas, sem entender o que está acontecendo. Muitas perderam a esperança. As pessoas estão com medo de tudo e de todos, mas é importante, você que nos ouve pela internet, que nesse momento agora é um momento em que você precisa se levantar como um homem ou como uma mulher de Deus. Você precisa entender que andar com Deus em dias bons é uma coisa, agora andar com Deus nos dias maus é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque o nosso Deus ele não precisa de situação
porque afinal de contas Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o controle nas suas mãos. Então, se você está nesse momento nos assistindo, está apavorado, está permitindo que a depressão venha chegar à sua vida, eu quero nesse momento te encorajar, para que você lute, que você acredite, como disse o pastor Bruno, independente do que você possa estar passando, você anda com Deus, e aquele que anda com Deus é intocável. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. A nossa batalha, eu sempre digo que o nosso campo de batalha é a nossa mente. Quando a sua mente está cauterizada em Cristo, toda e qualquer arma forjada não vai prevalecer contra você. Mas quando você permite ser uma presa fácil, quando você permite que a tua mente venha a ser tocada pelos dardos inflamados que o inferno lança contra a tua vida, é onde vem o medo, vem a depressão, as coisas começam a acontecer de uma forma completamente contrária a tudo aquilo que você projetou. Por isso, em nome de Jesus, nós pastores estamos aqui reunidos para trazer uma palavra de vida para a sua vida, uma palavra de encorajamento, que você nesse momento receba na sua casa, aonde quer que você se encontre agora, seja no sofá, seja no seu quarto, não importa o lugar, que você faça da sua casa o teu lugar de adoração. É tempo de você se arrepender, é tempo de você buscar ao Senhor, porque eu creio, eu tenho dito aqui, no dia 12, sem ser esse domingo agora, dia 5, no dia 12, no próximo domingo, é domingo de Páscoa, e quando você vai estudar a história, todo ano, Deus se manifesta de uma forma poderosa na Páscoa. Assim foi em Êxodo capítulo 12, tem vindo até os dias de hoje. Por isso, nesse momento, é um momento de você buscar a Deus, de você acreditar que o Senhor tem promessas para cumprir sobre a tua vida. Amém? Por isso, você, povo de Deus, se levante com autoridade, com intrepidez. Vocês, homens, vocês são os sacerdotes dos lares de vocês. Não permitam que o medo venha tomar conta de vocês. Ah, pastor, mas eu perdi o meu emprego. Não importa o que está acontecendo, se você crê no teu coração que Jesus é contigo, nada, absolutamente nada vai mudar aquilo que Ele tem para você. Recebe nessa noite em nome de Jesus. E aproveitando essa oportunidade, pastor Andréia, eu queria que você falasse um pouco para a gente como você enxerga o tempo profético que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo, como você consegue enxergar? Porque eu acredito muito que isso não é só uma pandemia que está acontecendo, né? Eu acredito muito que o inferno aproveitou essa oportunidade para se levantar de uma forma geral, e a gente não está aqui para falar de política, mas tem se levantado também no meio da política. Na verdade, o projeto do inferno é destruir um servo e uma serva de Deus. Como você enxerga o cenário que nós estamos vivendo nos dias atuais? É interessante a gente entender que quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo que houve vários momentos proféticos, né? O povo passou por alguns momentos proféticos. E é muito interessante nós sabermos como viver um tempo profético. Não se vive um tempo profético de qualquer forma. Amém. Né? Se vive um tempo profético da forma que Deus quer que você viva. Então, você precisa, em primeiro lugar, quando você está passando por um tempo profético, é ouvir a voz de Deus. Porque no meio de um tempo profético, existe, como o pastor acabou de falar, muitas vezes confusão. Isso. E a arma do inimigo contra as nossas vidas é exatamente a confusão. Porque um se levanta falando uma coisa, outro se levanta falando outra coisa, e o inimigo sabe que se ele plantar confusão, os profetas não conseguem ouvir a voz de Deus. Exatamente. Então, no momento profético, você precisa acalmar a tua alma, confiar no teu Deus. Você vê lá no momento lá da arca, eles fizeram quarentena. É verdade. Noé e a sua família ficaram de quarentena. E eles estavam completamente protegidos. O juízo de Deus estava sobre a terra. É verdade. Mas, ao contrário do homem, por que nós nos assustamos com o juízo, quando a gente fala a palavra juízo? Porque o juízo, muitas vezes, na ótica humana, é uma coisa que vem para matar. Isso. Para machucar, para ferir. Mas o juízo de Deus vem
para aperfeiçoar, Nos colocar no trilho, né? para corrigir, Exatamente. para trazer conserto. Perfeito. Então Deus não faz nada, ainda que doa na nossa carne, para nos matar. Então, se nós nos deleitamos em Deus, se nós estamos em Deus, nós sabemos que todas as coisas, inclusive o juízo, Coopera. existe e coopera para o meu bem. Amém. Se você está posicionado em Deus, você vai ser como a família de Noé. Você vai ser como a família de Ló, que também passou por um momento de juízo. Você vai ser como os hebreus lá na terra de Gósen. Eles passaram, os egípcios passaram por juízo. Mas aqueles que obedeceram, que ouviram a voz de Deus, que não estavam no meio da confusão, ficaram seguros. Amém. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, a despeito dele querer fazer juízo, ele também ama. Só para terminar, eu queria ler aqui um verso em Oséias, que o juízo de Deus estava sobre Israel aqui na época que Oséias estava profetizando. Perfeito. Mas olha o que Deus fala. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro no Líbano. Glória. O juízo de Deus vem, mas a proteção do Senhor também está à nossa disposição para aqueles que estão ouvindo, obedecendo e não estão em confusão. Você está vivendo um momento profético? Ouve a voz de Deus, não viva segundo as suas emoções, viva segundo o propósito. Amém. Glória a Deus. Baseado nisso, pastor Bruno, eu estava, esses dias também, estava meditando sobre o livro de Oséias, e é interessante que Deus antigamente ele falava com o povo através de situações, né? Ele pega Oséias, faz Oséias se casar com uma prostituta, né? Oséias tem filhos com ela, e depois a gente vê nesse momento a sua esposa, ela largando Oséias, indo para um comércio, Deus manda Oséias comprar ela novamente, e a gente percebe claramente que aquilo estava acontecendo com Israel, se prostituindo com outros deuses. E nos dias de hoje, isso não é diferente, né? Muitas pessoas falando o nome de Deus, mas enxergando Deus de várias formas diferentes, onde, na verdade, Deus precisa ser enxergado de uma única forma, como o único Deus, o Deus Todo-Poderoso e o soberano Deus. Não existem outros deuses, né? As pessoas têm o costume de dizer, pastor Bruno, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira do inferno. Só existe um caminho que leva a Deus, e não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, só existe um caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E baseado nisso, assim, qual é a sua visão hoje da igreja, de um modo geral, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? Igreja onde a gente não está aqui para falar de doutrina A, doutrina B, até porque nós não somos juízes, mas qual é a sua visão hoje da igreja? O que tem faltado para a igreja, para que a igreja possa se alinhar verdadeiramente com aquilo que Deus tem para ela? Eu acho que essa é uma oportunidade que está acontecendo para que seja enxergado isso, né? No meio ao caos, no meio à crise, serve como uma espécie de raio-x para que a igreja entenda e tenha um discernimento de qual o papel dela. Tudo que o senhor falou aí em relação ao juízo de Deus está acontecendo. Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo é uma oportunidade através do arrependimento, Amém. Através da confissão. Eu acho que chegou um tempo de nós percebermos que precisamos amar mais, servir mais, lavar mais os pés. E talvez o foco foi perdido. E hoje chegou um tempo de nós olharmos para a gente, porque a finalidade do Evangelho é revelar Jesus através da igreja. Eu entendo que a igreja é o Cristo em movimento. É verdade. Então, Cristo se manifestando através do amor, através do serviço, através de lavar os pés uns dos outros. E agora, no momento de crise, é o momento da igreja, não igreja instituição, mas a igreja gente, cuidar de gente. Amém. Nos lares, nos vizinhos. Nesse momento é o momento da igreja perceber o vizinho que está gemendo do lado, perceber o vizinho
que está precisando de um auxílio financeiro, de um vizinho que está precisando de um conselho, porque está desesperado. O mundo está um caos de desespero, com medo, com ansiedade, com preocupação. E essa igreja, agora é o momento dos pequenos cristos brilharem. Eu creio. Há muito tempo nós fomos luz, mas precisamos salgar, temperar. Okay? Então agora a gente precisa apenas não só ser luz, mas temperar. Uau. E temperar através do amor, através do serviço, através de, às vezes, abrir mão daquilo que é confortável, daquilo que é melhor, para o que você acha que é melhor, mas vale a pena a gente perceber que a causa do Evangelho é mais importante. Portanto, vale a pena, hoje, como igreja, a reflexão de nós não olharmos só para nós, como instituição, mas olhar para a igreja gente, né? Eu tenho certeza que quando nós voltarmos a nos reunir nas casas de orações, a gente vai se tocar mais, a gente vai se olhar mais nos olhos, a gente vai se amar melhor. Às vezes a nossa linguagem de amor não era compreendida, mas eu creio que Deus ele vai se revelar através do amor. O Senhor falou sobre o caminho, sobre muitos caminhos. O caminho é uma pessoa, e essa pessoa se revelou através de Jesus. Verdade. É assim que a gente vai revelar esse caminho para a sociedade, é assim que a gente vai revelar esse caminho para o mundo, através dessa pessoa que é o amor. O amor não é um sentimento, não é uma filosofia, não é um pensamento. O amor é uma pessoa. Amém. E essa pessoa, ela se revela através do outro. O Evangelho, o amor e Jesus, ele só é revelado através do outro. Amém. Amém? Então, minha vida, eu concordo 100% com o que o pastor Bruno falou, porque os ensinamentos de Jesus sempre foram incríveis, né? Os ensinamentos de Jesus sempre foi para que aquele que quiser ser o maior, que aprenda a ser o menor. Aquele que quiser ser exaltado, que aprenda a se humilhar. Então Jesus ele sempre foi, na verdade, na contramão daquilo que a sociedade sempre tentou colocar como verdade. Isso desde há 2000 anos atrás e continua claramente nos dias de hoje. E a gente pôde perceber claramente, isso é minha visão, tá? E eu sei que talvez não seja a visão de todos, mas é o que eu pude perceber, que muitas pessoas, elas começaram a se achar, chegaram num nível de comunhão com Deus e começaram a achar que estavam vivendo, vamos dizer assim, o ápice do Evangelho, que começaram a achar que eram diferentes das outras pessoas. Semideus, essa é a palavra. E começa hoje, quando a gente olha hoje o cenário que nós estamos vivendo, onde, na verdade, a pandemia, ela atingiu não só o pobre, mas atingiu também o rico, né? Ela atinge não só os necessitados, mas também aqueles que não necessitam. Então, hoje, a gente percebe claramente que todos nós estamos na dependência, essa é a palavra, do Senhor. Então, eu acredito que hoje os valores, os conceitos, né? Os ensinamentos, essa é a palavra, os ensinamentos de Cristo, eles serão muito mais fortes na vida do povo de Deus. Eu acredito que quando a igreja voltar a congregar nos templos, né, porque isso também é bíblico, o Senhor pede para que isso aconteça, quando as pessoas voltarem a congregar, eu acredito muito que aí as pessoas vão entender o verdadeiro sentido de como Paulo disse, que você tem que tratar o teu irmão como se ele fosse superior a você. Né? Você vai deixar, quando você está escalado para trabalhar na tua escala na igreja, você não vai mais se atrasar, você vai ser o primeiro a chegar, porque você vai começar a perceber que aqueles valores são os valores que realmente se importam para Deus e não para o teu líder, nem tampouco para você. Porque quem ama Deus, né? Eu costumo dizer que a pessoa que ama Deus, ela na verdade ela quer obedecer os mandamentos de Deus. João 14:21 fala isso muito claro. A pessoa que ama o Senhor, ela quer fazer se cumprir aquilo que é importante para o Senhor, né? Eclesiastes, nós acabamos de ler, Salomão foi um homem incrível, com toda a sua trajetória no final, fazendo coisas erradas, mas Salomão, a Bíblia nos conta que foi o homem mais sábio que já existiu até hoje, não vai existir ninguém igual a ele. E ele fala no final que no final, o fim é, teme a Deus. Então, quando a gente teme a Deus, quando a gente respeita, tem um respeito incondicional por Deus, as coisas começam a mudar. Então, minha vida, baseado nisso, eu quero que você fale um pouco do que você acredita que acontecerá de muito forte em termos de mudança na igreja. O que na tua visão, o que a igreja necessita nesses dias para que ela possa entrar literalmente
vamos dizer assim, no plumo e se alinhar com aquilo que Deus tem para ela? Bom, eu tenho um versículo que eu amo, que vocês até citaram, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo disse isso no momento em que não estava tudo bem, né? No momento de sofrimento, de dor, de perseguição, de traição. E eu creio que ninguém sai de um momento de crise da mesma forma que começou. Ninguém. Amém. Eu creio que os valores de muitas pessoas, nosso olhar vai mudar para o próximo, os nossos valores vão mudar. Aquilo que a gente achava que era muito importante, a gente vai ver que a gente não precisa de muita coisa para viver, não, gente. A gente precisa de gente, a gente precisa de amor, a gente precisa de família, precisam de coisas que nos trazem base, né? E a gente consegue ver que a nossa segurança em meio a essa crise não está no diploma que você tem, não está no seu carro importado, não está no seu emprego, porque nada nos traz mais segurança. Tudo é abalado, tudo é vulnerável. Só há um único reino, só há um único Deus que é inabalável. Amém. E é por isso que eu peço para você, no meio dessa crise que a gente está vivendo, se agarre nele, porque ele é eterno, Amém. Ele é inabalável. A nossa esperança, a gente tem que se agarrar nele, né? Esperar, contemplar no Senhor, porque tudo isso aqui é pó. Então a gente não tem como se agarrar nisso aqui. Porque aquilo que ontem era a sua esperança, de repente a bolsa hoje é sua ruína, né? Então o que eu consigo ver é que em relação à igreja, nós como igreja, você vê que João Batista ele pregou no deserto, ele viu um movimento profético, ele estava anunciando o reino, estava anunciando a vinda de Jesus, a chegada do Messias. E ele pregou num lugar que não tinha holofotes, né? Ele pregou num lugar que não tinha luxo e ele pregou o arrependimento. Ele mostrou que, na verdade, aquele que era digno de toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade era ele. E hoje, infelizmente, a igreja, não do Senhor, mas a igreja, ela está trazendo uma linguagem muito distorcida daquilo que Deus nos chamou para ser, né? O ser humano hoje ele se colocou no holofote e as pessoas vão à igreja para ouvir o cantor famoso, para ver o pregador que arrasta a multidão. Peraí, só há um que é digno de toda a nossa adoração. Amém. Eu não venho à igreja por causa de pastor, não venho à igreja por causa de homem, para encontrar alguém na igreja, encontrar algum amigo. Não, não. Eu venho porque ele é o sentido da minha vida. Amém. A palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é vida no sentido que a biologia possa explicar. É vida zoe, uma vida que é eterna, uma vida que nós não podemos, que a terra não pode definir. Então, o que eu consigo ver hoje é que a igreja do Senhor precisa despir, rasgar as tuas vestes, ou seja, enxergar a tua lepra, enxergar o quanto nós não somos nada sem Ele. E rasgar o nosso coração, saber a intenção do nosso coração quando nós fazemos o que fazemos para Deus. Qual é a intenção do seu coração quando você canta um louvor para Deus? É atrair a presença, a glória ou atrair multidões? Amém. Por que você faz o que você faz? É para Deus? Qual é a verdadeira motivação do teu coração? Então, a igreja ela tem que entender para quê, por que nós fomos chamados. Porque eu sei que tudo que nós vamos fazer é por Ele e para Ele. E Deus só vai levantar. Jesus só vai vir buscar uma igreja preparada, avivada, em santidade, quebrantada, arrependida. Ele não vai vir buscar uma noiva de qualquer jeito. Uma noiva que não esteja apaixonada por Jesus, mas sim uma noiva que está encantada pelo mundo, não é a noiva que ele vai vir buscar. Amém. Você está linda, sabia? Ô, mulher bonita, rapaz. Obrigado, Jesus. Até isso teve misericórdia de mim. Ela ria, só para deixar ela sem graça mesmo, só para ficar vermelha. Mas você falou uma coisa importante. Eu concordo 100%. Se a gente parar para refletir, as últimas pregações que estava enchendo, fazendo com que as igrejas enchessem, era pregação sobre prosperidade, você vai conseguir, você vai vencer, você é o cara, milagre. Aonde tinha milagre, as pessoas estavam reunidas. Aonde tinha prosperidade, as pessoas estavam reunidas. E hoje a gente percebe o seguinte,
toda a prosperidade que foi buscada há algum tempo atrás, de nada adianta nos dias de hoje. Por quê? Que adianta ter dinheiro hoje, vai gastar com o quê, se nem um shopping aberto tem? Então hoje isso é para você que me assiste pela internet, nos assiste, para que você reflita, né? Louvo a Deus por esse time que Deus nos deu, não somos diferentes de ninguém, amém? Eu acredito que existem muitas pessoas que têm tido o mesmo entendimento que nós, Belém, temos tido. Existem muitos pastores aí que estão alinhados com aquilo que Deus está fazendo. Louvo a Deus porque eu creio que Deus nos escolheu nesse tempo também para ouvir a sua voz. E deste altar a gente tem pregado somente salvação. Por quê? Porque eu acredito que quando você busca a salvação, quando você busca o reino de Deus, a palavra é clara, todas as demais coisas te serão acrescentadas, inclusive a prosperidade que você busca. Mas entenda uma coisa, você que nos assiste, a prosperidade nunca foi prioridade de Deus na sua vida. Deus nunca veio à terra, Ele nunca se manifestou na terra para prosperar alguém. Ele se manifestou na terra para levar o pecador de volta à eternidade. Esse sempre foi o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi resgatar o pecador. Por isso, você que se sente pecador, você que não se sente digno de fazer parte deste reino, é para você que eu estou falando agora. Que você mude o teu pensamento e que você entenda que foi por você que Jesus veio à terra. Jesus veio aqui para resgatar você. Ah, pastor, mas você não me conhece. Eu não preciso te conhecer. Mas foi por você que Jesus se entregou numa cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Todo o teu passado, a palavra de Deus ela é clara. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas passaram, meu irmão e minha irmã. Não, Deus não lembra mais do que você fez ontem. Se você hoje na tua casa se arrepender, como disse o pastor Bruno, se arrepender, dobrar o seu joelho, pedir misericórdia e pedir ao Senhor para mudar a tua história, eu posso garantir para você, como um homem de Deus que sou, que o Senhor vai mudar a tua história de vida. Porque Deus ele se agrada em ver um pecador se arrepender. Isso é prazer para Deus. Deus não tem prazer em dar um carro importado para alguém. Deus até se agrada porque Ele vê a felicidade do seu filho, mas o maior prazer para o Senhor é ver um pecador se arrepender daquilo que ele cometia e voltar a ter uma vida digna. Por isso você, daqui a alguns dias, eu posso garantir para você em nome de Jesus, não sei te precisar quando, mas daqui a alguns dias, pode confiar, daqui a alguns dias, tudo isso vai passar. E que você comece na tua casa, no teu lar, na tua empresa, no teu carro e principalmente na casa do Senhor, que você venha a este lugar buscar não as coisas que Ele pode te dar, mas venha buscar Ele. Busque o Senhor, porque quando você tem o Senhor, você tem tudo, tá? Até aquilo que você acredita que não é tão importante, você vai perceber que é muito mais importante do que aquilo que vai saciar o desejo do teu coração. Amém? E eu quero, nosso tempo está indo rápido, mas nós temos alguns minutos ainda. Passa rápido porque está do lado de pessoas ilustres como vocês. Aí é bom demais. E assim, eu fico muito feliz e graças a Deus aqui na Belém, né, pastores, nós temos um time aqui que eu posso dizer para você que nos assiste, que é um time abençoado. Não somos diferentes de ninguém, mas todos nós entendemos que nós dependemos um dos outros. Né? A começar por nós, que Deus nos levantou como líderes. Se não tivessem vocês aqui, os outros pastores que nos assistem em casa, esse ministério com certeza não estaria de pé. Então assim, eu agradeço a Deus de verdade, do fundo do meu coração, pela vida de vocês, pela vida dos outros pastores que não se encontram aqui. Eu quero agradecer a Deus também pela vida das ovelhas que fazem parte desta casa, de todos os trabalhadores de um modo geral. E assim, eu quero deixar mais um recadinho antes de nós voltarmos para a nossa palavra. Eu quero deixar mais um recado para você que nos assiste. Eu tenho uma convicção no meu espírito que é o seguinte, é um ditado que muitas pessoas conhecem e eu acredito muito nele. Nem tudo que reluz é ouro. Grava isso no seu coração. Nem tudo que reluz é ouro. Aqueles que andam próximo de mim já ouviram falar essa frase. Não fique indo para a internet para ouvir várias pessoas que você acha que é bacana. Não faça isso. Busque aqueles homens que realmente são homens compromissados com a palavra de Deus. E não estou falando de pastor Léo e pastora Márcia.
Existem muitos homens e mulheres de Deus espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas tome cuidado de qual fonte você está bebendo. Preste muita atenção naquilo que você tem ouvido. Tá? Em 2 Timóteo, capítulo 4, eu tenho batido muito nesta tecla. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos para ouvir ensinos enganadores. Iriam se apartar da sã doutrina para trazer para si mestres segundo as suas vontades. Então tome cuidado com aquilo que você tem ouvido. Não fique bebendo de todas as fontes. Busque a verdadeira fonte, que é a palavra do Senhor. Se alguém pregar algum evangelho que não seja esse, anátema. Amém? E baseado nisso, pastor Andréia, como você enxerga, como daqui a alguns dias a igreja irá se comportar, né? O que você acredita, qual vai ser a maior mudança que a igreja vai ter nesses últimos dias, na sua visão? Olha, é difícil a gente precisar, né, a transformação que vai ocorrer no coração das pessoas. Mas a tua percepção como mulher de Deus. Mas eu oro, eu tenho orado todos os dias para que Deus faça com a igreja aquilo que Ele está fazendo comigo. Amém. E o entendimento e o relacionamento que eu estou tendo com Deus hoje é um relacionamento muito mais maduro. Sabe? De saber o momento em que eu tenho que calar as minhas emoções e ouvir a voz do Senhor. Amém. Então, eu acho que a igreja, depois que isso tudo passar, e eu digo a igreja, e eu espero que seja a instituição. Amém. Não só a igreja, porque a igreja, ela sempre ouviu a voz do Senhor. Ela sempre esteve atenta às demandas do Senhor. Sempre. Mas a instituição, muitos se perderam no caminho e deixaram as primeiras obras. Né? Como aquela carta lá, no domingo eu estava falando sobre isso, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela começou bombando, arrasando, foi um avivamento, era milagre, era conversão. As pessoas, elas confessavam os seus pecados publicamente, na praça. Os livros de magia que elas tinham, quando elas se convertiam, elas levavam nas praças e queimavam. E foi assim, um prejuízo financeiro, que as pessoas, elas se convertiam, elas estavam tão apaixonadas por Deus, que elas não ligavam para o prejuízo financeiro que aquilo iria causar. A Bíblia diz que aqueles livros que foram queimados em praça pública foram um montante de 50 mil denários. E um denário significava uma dracma, que significava um dia de trabalho. Então, 50 mil era 50 mil dias de trabalho. Uau! E as pessoas não estavam preocupadas com isso. E isso chegou a ferir os interesses dos religiosos. Mas a conversão daquelas pessoas foi tão genuína. São quase 137 anos. 137 anos. Olha isso. Não é? É muito tempo de trabalho. Uau! Então, mas quando a gente realmente se volta para o Senhor, a gente se converte, a gente se apaixona, sabe? Nada é difícil, não tem dificuldade, os valores são outros. Então, pastor, respondendo a sua pergunta, a minha intenção, né, e o meu... Como é que eu falo? O prognóstico, né? Não sei como é que fala isso. Não é que as pessoas realmente se apaixonem pelo Senhor, se convertam, sabe? Que elas se voltem para Deus e elas queiram engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Como o pastor Bruno falou, que a gente seja sal, que a gente seja luz, que a gente seja apaixonado por Ele. Então, esse é o meu desejo, que a gente se arrependa e, amém, sabe? Ai, seja apaixonado. Glória a Deus. E você, pastor Bruno, assim, o que você espera e você acredita que você, assim, talvez sonhe que a igreja
não do Brasil, mas a igreja espalhada pelo mundo, né? As pessoas, não estou falando de instituição em si só, mas as pessoas de um modo geral, o que você espera depois que tudo isso passar? Qual é a tua percepção, qual é teu desejo para que tudo aconteça de que forma? Bom, toda vez que a gente fala, eu já ouvi em rodas de conversa, a gente fala sobre momentos felizes, de alegria na igreja, é sempre aquela história, no tempo lá atrás, antigamente. Eu creio que esse discurso vai acabar. Eu creio que a gente vai viver um tempo de alegria, a gente vai contar as horas para vir para a igreja. Não que isso não aconteça, mas eu acho que vai acontecer algo diferente. Deus vai nos surpreender. Nós estamos vivendo um tempo, como foi dito, que nós estamos vivendo a ditadura do like, das visualizações, e isso, infelizmente, fez com que as pessoas caíssem para cima. Antigamente, a estratégia do inimigo era conseguir um escândalo para derrubar o irmão embaixo. Isso. Mas agora ele joga para cima e a pessoa se perde. Eu creio que até nisso a gente vai encontrar uma igreja mais orgânica, que as pessoas... O que é uma igreja orgânica? Uma igreja que se preocupa com gente, que o prazer dela está no outro, está em servir o outro. Eu queria dar só um exemplo aqui super rápido. Foi levantado um reino de 120 anos, o Reino Unido, onde Deus levantou 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Saul não tinha o coração voltado para Deus. O coração de Saul era o coração voltado para o trono. E Deus então levantou outro rei, Davi, que tinha todo o seu coração voltado para Deus. E levantou Salomão, que tinha seu coração dividido. Uma hora ele adorava o Deus de Israel, outra hora ele adorava os deuses de suas esposas. Ambos foram reis. E por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu. E eu acho que o arrependimento tem isso. Chegou o tempo de nós, como igreja, revisitarmos coisas que nos distanciam de Deus, que tira a nossa alegria. Eu falei uma coisa aqui na semana passada, na reunião de música, desculpa, na presença do pastor também estava, que quando você faz força para ter uma vida espiritual, alguma coisa precisa ser resolvida. É verdade. Tanto na sua alma, ou algo ligado à iniquidade, a pecado, enfim. Eu acho que esse tempo é agora, de nós revisitarmos a nossa alma, porque isso traz alegria, traz prazer. É verdade. E eu creio nisso. Eu estou com uma expectativa muito grande. Amém. A gente até ensaiou alguma coisa aqui que a gente vai fazer na volta. Amém. Mas eu creio que quando a gente voltar, nós vamos voltar. Fique ligado aí, você que está nos ouvindo aí. Hein? Vai ser algo assim glorioso. E eu não consigo assim imaginar como vai ser, porque Deus ele sempre surpreende. Eu não sei, eu sinceramente, é algo que eu estou com muita expectativa. Eu também. Muita expectativa que vai acontecer, algo que não vai ser algo só espiritual, mas vai ser humano, vai ser orgânico, caloroso, vai ser intenso. E isso vai se espalhar nas ruas, nas casas, nos lares, trazendo paz, alegria, conversão, amor. Passei muito, né? Não, eu queria só falar uma coisinha aqui rápida. Pode lá que... Vou te dar uma colher de chá, porque ela passou um pouquinho, ela também passou um pouquinho, então você foi o que não passou, pode ir lá, vai lá. Bom, para a igreja, sabe, aqui não é a nossa casa. A gente está passando por aqui. Amém. Aqui não é a nossa casa, eu sei que somos tentados, é bom ter like, é bom ter visualização, é bom tapinha nas costas, mas aqui não é a nossa casa. E a nossa alegria, o nosso prazer tem que ser naquilo que a gente não vê, porque é eterno. Né? O que fez aquela sarça lá diante de Moisés queimar e não ser consumida era o combustível. Talvez você seja tentada a ver lá o fogo pegando lá, que te atrai. Beleza, você vai beber daquele fogo, mas vai passar, vai ser consumido. Mas o que faz a sarça queimar eternamente é o combustível. Se o seu combustível for eterno, você vai queimar pela eternidade. Amém. E eu creio que Deus vai incendiar a igreja brasileira com esse fogo eterno. Eu creio. Que vai até o dia do casamento. Amém? Amém. Que está bem perto, né? Muito tá chegando. perto. Eu, Vida, vou falar para você agora. Eu estava lendo aqui um texto que a 7ª carta à igreja de Laodiceia, que eu acredito que é a igreja dos dias de hoje, né? Nós acreditamos, né?
E o texto diz assim, eu quero que você preste muita atenção que está em casa. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos os quanto amo. Sê, pois, isso é para você, sê, pois, zeloso e se arrepende. Então, o arrependimento é algo que está muito forte, né? Se não tiver um arrependimento, não existe um avivamento. Se você não se arrepende, você não tem mudança. E você repara que todas as vezes que as pessoas mudam, é porque elas se conscientizam que estão erradas. Ninguém muda, ninguém está fazendo algo que ela acredita que é certo e ela fala assim, eu vou resolver mudar. Ninguém muda, concorda? A pessoa, quando ela acredita que ela está fazendo certo, ela só muda quando vem alguém mostrar para ela que ela está fazendo errado, para que ela volte, ou melhor, que ela deixe de fazer o que ela está fazendo e passe a fazer aquilo que tem que ser feito. Então eu acredito muito que você que nos assiste, que como disse todos os pastores aqui, o pastor Bruno, o pastor Andréia, a princesa do meu coração, a pastora Márcia, que, assim, se não tiver um arrependimento genuíno, não vai haver transformação. Amém? Deus, ele não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado, ele não resiste. Então Davi, eu também enxergo dessa forma, pastor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, com todos os seus defeitos, como nós. Mas Davi tinha algo muito diferente, cara. Davi, quando ele enxergava que ele havia errado, e a gente vê isso muito claramente quando ele lá se relaciona com Batseba, né? Ele mata Urias, e até então o pecado não havia caído sobre Davi. Na consciência de Davi, ele não havia cometido nada demais, porque ele estava tão cauterizado com o pecado, que ele achou que nada tinha feito. Até que chega um momento em que o profeta Natan, levantado por Deus, fala com ele, repreende ele, e quando Davi percebe, através do profeta, o que ele havia cometido, Davi, na mesma hora, ele se rende, ele se quebranta, ele se arrepende. Então a gente percebe o seguinte, muito mais do que o julgamento, é nós pedirmos a Deus para termos o entendimento. Porque ao invés das pessoas ficarem nos julgando, nos dizendo que nós estamos errados, ou às vezes a gente ficar julgando alguém, dizendo que elas estão erradas, é nós orarmos por essas pessoas, para que o mesmo Espírito que tocou Natan e que foi até o rei Davi, que esse mesmo Espírito possa tocar naqueles que estão cometendo coisas erradas, iniquidades, e que elas percebam através do Espírito Santo de Deus que elas precisam mudar a sua trajetória de vida. Sabe, eu sempre digo aqui na igreja, nós, Igreja Belém, fomos chamados para amar o pecador, mas nós não convivemos com o pecado. Amém? Nós não aceitamos o pecado, mas nós estamos aqui para amar o pecador. Por isso, você que faz parte deste ministério, eu peço neste momento, em nome de Jesus, que você não fique julgando ninguém, nem na tua casa, nem tampouco na igreja, onde quer que você se encontre. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para que você vá dar frutos, tá? Muitas pessoas falam assim, eu tenho orado muito, eu tenho buscado muito, eu tenho intercedido muito, eu tenho subido um monte 10 vezes, mas eu te pergunto, quais são os teus frutos? Se não tem fruto, não tem transformação de vida. De nada adianta subir um monte 10 vezes, de nada adianta fazer 4 campanhas de oração, se você não tiver transformação. E a transformação, ela não é falada, ela é vivida. Por isso eu amo esse texto. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então que você que me ouve agora pela internet, que você peça ao Senhor para que traga frutos para a tua vida. Amém? Os maiores frutos são aqueles que as pessoas conseguem enxergar, não aquele que você diz que tem. Amém? Eu posso chegar aqui agora e dizer que na minha casa tem muitos frutos,
mas de nada adianta, eu preciso mostrar esses frutos. Então, baseado nisso, te peguei agora. Da hora, tá? Ninguém é preparado aqui, não. Ninguém está preparado, não. Aqui Ninguém não foi nada. Preparado, foi tá? tudo um bate-papo de 5 minutos antes, falar assim, ó, vamos bater um papo, vamos. E assim foi. Mas eu acho isso bacana porque quando nós, né, estamos alinhados com aquilo que a palavra nos ensina, não aquilo que o pastor única, pede. né? A visão é única. É única. Entendeu? Se eu tenho uma visão diferente de vocês, ou vocês diferente da minha, alguma coisa está errada. Então, no momento em que nós entendemos da mesma forma, louvado seja o Senhor por isso, e eu glorifico mais uma vez o nome dele, porque nós estamos alinhados com a palavra dele. Porque de nós que estamos aqui, não temos nada para oferecer para vocês que nos assistem. Absolutamente nada. Amém? Não, deixa eu falar. E, então, assim, eu quero que você fale, assim, baseado nisso, o que você enxerga da igreja, desse texto de Laodiceia, né? Pensa que é rico, mas no fundo é pobre, cego, miserável e nu. Né? O que você entende nesse texto? O que a tua visão de um modo geral da igreja? Uma igreja que acredita que ela é rica, né? Mas que hoje ela percebe que ela é literalmente pobre, que ela é dependente de Deus. O que a gente consegue ver ao longo dos anos é que a igreja evangélica ela nunca cresceu de forma numérica, né? Cresceu horizontalmente nessa proporção como nunca cresceu tanto como nos últimos anos. Mas eu creio também que a preocupação de o que Deus quer de nós, Ele não quer uma igreja lotada, cheia em números. Ele quer uma igreja que cresça verticalmente. Cresça na busca, em relacionamento, em comunhão, em ouvir Deus, em saber aquilo que Deus quer de você para esse tempo, nesse tempo, qual a direção que nós temos que nos mover, qual o momento profético que nós estamos vivendo, porque você entende que crescemos muito em números, mas cadê a nossa expressão aí fora? Será que nós estamos sendo a luz que, quando chega, a escuridão tem que acabar? Será que nós estamos sendo sal nesse mundo, ou seja, fazendo a diferença? Eu tenho certeza que nós precisamos, no meio desse caos, refletir qual é a nossa posição como igreja de Deus. É aquela que precisa ir fora, anunciar um arrependimento, sim, mas fazer a sua parte. Não está preocupada em crescer em números, pastores. Deus não vem buscar números, Deus vem buscar corações quebrantados. Deus vem buscar noiva que seja apaixonada, que o amor por Jesus seja uma coisa intrínseca. Sabe a dependência que você tem do ar que você respira? Essa dependência que você tem que ter de buscar Jesus todos os dias na sua vida, de conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. Amém. Nós precisamos ser uma igreja relevante nesses últimos dias, porque é essa igreja que Jesus vem buscar. E o que eu quero, o que eu desejo, né? Vocês falaram, o que vocês esperam dessa igreja? Eu espero que a igreja de Jesus, ela venha viver a palavra que foi lançada para a tua igreja, que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre nós. Amém. Sobre nós. Eu quero que nós vivamos as palavras proferidas por Jesus, que nós faríamos maravilhas, milagres, obras maiores até que Jesus fez quando passou por essa terra. Eu quero viver as palavras lançadas, profetizadas sobre a igreja de Jesus Cristo. Eu quero ver pessoas entrando na igreja e nós, igreja, colocar a mão sobre o enfermo e falar em nome de Jesus, levanta e anda. Eu desejo no fundo do meu coração que a igreja seja a verdadeira igreja de Jesus, pelo qual ela foi chamada, de fazer obras grandiosas em nome dele, porque tudo é por ele, através dele e para ele. Eu desejo que nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, a igreja tenha uma expressão, venha impactar o mundo de uma forma que venha abalar as trevas, mas que venha mover de uma forma tão sobrenatural que o mundo todo entenda que só existe um Deus, só existe um reino que é inabalável. Amém. Tá voando, hein? Que isso, hein, varão? Que isso, hein? Eu podia deixar você conduzir aí o trabalho aí. O que você acha?
É isso. Oh, meu amor, te amo. Você que está em casa, ora bastante. Pastor orou muito. Deus foi misericordioso. Mas eu, assim, é triste dizer isso, mas nós estamos chegando no final. Vamos nos reunir mais, porque as pessoas têm pedido muito isso para a gente. Eu acho legal a gente falar sobre isso. Mas pastor, é legal você que está assistindo, escreve aí, comenta. Isso que eu ia falar. Se você gostou, se você não gostou, dá sugestão também de assunto, temas. Isso. Compartilha, avisa o pessoal. Entra na nossa página no Instagram, Belém Church, e coloca ali, você vai colocando o tema que você acha interessante. Mas eu quero, assim, mais uma vez, antes da gente fechar, eu quero, de verdade, eu vou dar mais 2 minutos para cada um, amém? Mas eu quero, na verdade, esses 2 minutos vai ser um tema livre, mas eu quero muito, vamos orar, mas antes de orar a gente vai dar 2 minutos. A gente vai fazer o seguinte, eu quero que a gente, assim, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, agradecer mais uma vez, né? Eu tenho entendido muito que tudo que está acontecendo, você que nos assiste, tenha certeza, nada sai do controle de Deus. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Tudo isso que está acontecendo já estava tudo sob o controle dele. Então ele sabe que tudo isso iria acontecer. Ele está vendo. Aí fala assim: mas pastor, então quer dizer que Deus ele se agrada da necessidade do povo? Não, ele não se agrada. Entenda uma coisa: tudo que o povo está vivendo foi porque o povo semeou para viver. Amém? A palavra de Deus é clara. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então hoje, tudo que o Brasil e o mundo estão colhendo, nada mais foi aquilo que o homem semeou para colher. Mas Deus é tão misericordioso, Ele ama tanto o povo dele, que Ele tem tanto amor por nós, que Ele vai mudar esse cenário já já. Por isso, mais uma vez, eu quero te agradecer a vocês, agradecer os pastores que estão em casa. E para finalizar, eu quero dar mais 2 minutos para você, pastor Bruno. Começa por você e te vem fechando aqui. Eu quero que você, assim, diga para a gente como tem sido a sua experiência em família em relação a tudo isso. É isso, eu quero que todo mundo fale sobre isso. Olha, eu tenho 2 pequenas... Só um minuto. A pastora Kézia já tentou te jogar pela janela ou não? Meu Deus do céu. Assim, ela ainda está nas atividades do trabalho dela, mas eu estou sozinho, então aí eu mais uma pessoa que toma conta das crianças. Eu estou trabalhando de home office, está sendo difícil trabalhar com as duas. Mas não tem barulho, né, cara? Poxa, mas está sendo uma experiência boa, né? Eu tenho mais tempo com elas, enfim. É difícil. Está sendo difícil, mas enfim. Mas... Falar uma coisa aqui, tu vai rir. Mas está sendo gostoso, é uma experiência. Às vezes a gente não tem essa oportunidade por conta das atividades, a gente trabalha fora, mas eu estou almoçando com ela todos os dias, e eu estou colocando a minha filha para fazer as atividades da escola. Que legal. E a gente conversa, a gente se olha nos olhos, se abraça. Está sendo uma experiência boa nesse aspecto. É difícil, mas muito boa. Muito boa. É isso. Que bacana. Eu estava falando com a minha esposa outro dia, eu falei, se os vizinhos nossos lá souberem que nós somos pastores e a gritaria dos garotos dentro de casa, eu acho que os caras nunca vão entrar aqui na nossa igreja. Porque os moleques tocam terror. Tu imagina 3, meu irmão. Aí, um de 11, um de 10 e um de 2. É uma confusão generalizada. Mas assim, tem sido muito bom, sabia? A gente tem vivido momentos bacanas. Falar também sobre o momento da família? Isso. Então. Para mim tem sido bom demais, porque eu vejo que Deus... A igreja ela é formada de famílias, né? Então eu vejo que essa movimentação de Deus foi exatamente para pegar assim, a raiz. Então Deus voltou com a gente ao convívio familiar, que talvez a gente tenha perdido um pouquinho. Às vezes, a falta de diálogo, falta de tempo, muita atividade, muito trabalho, muito compromisso. Eu tenho que, né? E às vezes a gente não tem que, né? Então, Deus trouxe novamente a gente, resgatou esse convívio, esse tempo de qualidade com a família, para que, quando a gente voltar como igreja, né, sejam famílias restauradas. Amém, eu creio famílias nisso. Que se conheçam. Eu lembro daquela passagem que diz
que Deus iria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É o que está acontecendo. Está chegando. A gente está batendo papo com os filhos, né? É isso. Então, lá em casa está muito gostoso. Meus 2 já são grandes, não tem mais gritaria, criança correndo pela casa. Mas a gente bate altos papos e o Pedro pega violão e a gente senta e troca palavra. Então, tem sido maravilhoso que você resgate isso na sua casa. Amém. Resgata isso. Amém. Você vai ver que nunca mais você vai querer ter outra vida. Fala você agora, meu amor. Já que você não deixa quase eu falar, mas fala aí. Dinha. Então, pastor Bruno, a gente não sabe o que é isso que você está vivendo, né? Isso não faz parte da minha vida, nossa rotina. Nossa, imagina. Nossa casa é uma paz. Casa de paz. Gente, é uma coisa só Jesus. Sabe aquela palavra que tem em Isaías? Quando passar pelas muitas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Sabe? A minha esperança está no Senhor, que eu vou sair lúcida ainda disso. Mas você imagina, 3 crianças, né, dentro de uma casa. Léo, a gente está em obra, com 2 obras, né? Da casa, do apartamento. Eu estou trabalhando, fazendo alguns atendimentos online também. Tentando fazer. Né? Eu vou para o consultório para fazer, porque dentro de casa, você já viu, não dá certo. Mas eu acho que é uma experiência incrível, gente. Outro dia eu perguntei para meus filhos quais os pontos positivos e negativos. Poxa, tem ponto positivo no coronavírus? Tudo tem. Tudo a gente tem 2 olhares, né? Não há nada que nós venhamos a viver que a gente não consegue, mesmo diante do caos, tirar algo bom, mudar o olhar para dentro da gente. E, enfim, tem pontos negativos, mas o positivo é que a gente pode estar em comunhão. Porque tudo começa dentro de casa, gente. Verdade. Um lar saudável cria filhos estruturados, equilibrados emocionalmente, com a base familiar é muito importante. Te traz uma segurança que qualquer voz que você venha ouvir no mundo não te define mais. Porque você já sabe quem você é ali em Deus, né? O quanto você é importante para a sua família. E assim como as doenças, os transtornos emocionais também começam dentro de casa. Então chegou uma hora de nós entendermos que não adianta vir ao culto se o culto não estiver dentro da nossa casa. Não adianta a gente vir para a igreja e querer ser crente se nós não somos evangelhos, refletir a imagem de Jesus dentro da nossa casa com os nossos filhos. Porque é muito fácil você ter uma casa, né? Construção de tijolos, uma construção física, mas ter um lar exige tempo, esforço, dedicação, abrir mão de muitas coisas para você que são importantes, porque um lar é construído com amor, com renúncia, com muita paciência, né? Com muito amor. Então, isso é um lar. Então, está na hora da gente entender que a gente precisa construir um lar para os nossos filhos. Porque filhos saudáveis, famílias estruturadas, o mundo com certeza vai estar diferente. É verdade. Fala, moça, sua experiência aí. A minha experiência é maravilhosa. Maravilhosa estar em casa. Eu só sei que de vez em quando, na nossa parede, que divide com o apartamento do lado, a pessoa chega lá e dá umas 4 batidas lá. É porque o negócio está tenso lá em casa. Mas olha, passa rápido, viu? Eu vou falar, diante de Deus, é verdade, ela sabe disso. De vez em quando o vizinho dá umas 4 socos na parede lá. E aí eu falo, calma, rapaz, diminui a velocidade aí. Os caras lá em casa são acelerados, eu vou te falar. Mas tem sido assim um momento de... Gostoso, é muito bom. Tem sido um momento muito gostoso. Nem sei se eu quero voltar à minha rotina de trabalho. Não, é verdade, o pequenininho então, de 2 aninhos. Estou mudando meus valores, eu quero ficar com eles. Olha, o pequenininho de 2 aninhos, ele acorda de manhã cedo, ele vai lá, papai, te amo, mamãe, te amo, só sabe falar isso, te amo, te amo. Aí pega os irmãos, bate nos irmãos, mas daqui a pouco abraça, diz que ama. Dá abraço de urso, aí dá aquele abraço apertado. Então, assim, nós estamos vivendo literalmente um tempo assim precioso, né? Porque no fundo é o que eu costumo pregar aqui na igreja. Até eu mesmo como pastor dessa casa, nos últimos anos, trabalhei muito, continuo trabalhando na minha vida muito, para conseguir conquistar as coisas, né? Porque a gente trabalha, na verdade, para conquistar coisas. A verdade é essa, ninguém trabalha simplesmente porque gosta. Trabalha porque quer conquistar coisas, porque se assim não fosse, não trabalharia tanto, né? Então chega uma hora que a gente trabalha tanto, começa a conquistar as coisas, mas a gente vai percebendo que as coisas que realmente têm valor estão do nosso lado e a gente não precisa trabalhar para tê-las.
né? Então aí a gente, quando chega um momento como esse, eu chego em casa e eu vejo meus filhos. Agora, por exemplo, a gente veio para cá, para a igreja, para pregar. Aí já disseram: papai, liga para o iFood, pede um hambúrguer do lugar tal e tal, liga para isso, liga para aquilo. Então assim, porque no fundo eles não estão preocupados com o que está acontecendo, eles querem estar conosco, eles estão vivendo o melhor momento da vida deles. E eu acredito que você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, que você não olhe para esse momento, como disse minha esposa, com um olhar negativo, mas olhe com um olhar positivo. Tire coisas boas de tudo que você está vivendo. Sabe? Ah, pastor, mas eu não estou vivendo nada bom. Você não está vivendo porque os teus olhos não estão enxergando, mas tenha certeza que tem coisas boas que Deus quer te mostrar diante de todo esse cenário. E eu quero finalizar aqui, nós vamos orar, mas eu quero pedir ao Senhor que abençoe a tua casa, que abençoe a tua vida, que abençoe a tua família, que praga nenhuma vai chegar à tua tenda, porque a Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos para ministrar em nosso favor. Então eu creio que assim como Jesus, Ele foi levado ao deserto, Mateus capítulo 4, pelo Espírito Santo, eu creio que o Senhor está permitindo que você passe por toda essa pandemia, mas coberto pelo Espírito Santo de Deus. E quando tudo isso passar, creia no teu espírito. Essa palavra que eu estou liberando para você é profética. Quando tudo isso passar, assim como foi em Mateus capítulo 4, Deus, o próprio Deus, vai dar ordem aos seus anjos para te servir. Tudo vai depender do processo. Você está passando por um processo. E o processo que você está passando vai determinar aonde você vai chegar. Por isso, passe glorificando a Deus. Não passe murmurando. Não empreste os teus lábios para Satanás colocar coisas horríveis sobre a tua vida. Afinal de contas, é a tua boca que vai abençoar a tua vida. Por isso, passe glorificando. Amém? Dando glórias a Deus, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Vou falar uma coisa para você que está em casa. Há 13 anos atrás, vamos ficar de pé, nós pastores? Há 13 anos atrás, eu lembro que nós começamos um trabalho na nossa casa. E depois de passado 13 anos, a gente alugou um lugarzinho. Há 12 anos atrás, a gente alugou um lugar. E eu sempre ia para aquele lugar, nós nos reuníamos naquele lugar. Eu levava a caixa de som nas costas, montava e desmontava, montava e desmontava. E nós não tínhamos um adorador. Pra você ter uma ideia como é que era o louvor da nossa igreja, minha esposa era levita. Só por aí você já vê como é que era o louvor da igreja. Então, hoje assim, tem escala, olha só que chique. Hoje nós temos uma escala. Para a glória de Deus, o Senhor enviou um amigo, um companheiro, um homem de Deus, que tem feito um trabalho lindo. Eu tenho falado isso muito com você. E mais uma vez, diante da internet, eu quero te agradecer pelo coração que você tem, em primeiro lugar, pela vida de servo e pela vida de líder. Um verdadeiro líder não é aquele que manda, é aquele que faz. A palavra, ela até convence, mas os exemplos arrastam. E você tem sido um camarada como esse. Então eu glorifico a Deus pela tua vida. E eu hoje quero agradecer a Deus pela vida de vocês mais uma vez. Vocês são incríveis, vocês são preciosos. Os outros ministros que não estão aqui, também um beijo no coração de vocês. Amo a vida de vocês, nós amamos vocês, sabe? E eu louvo a Deus, eu tenho certeza que tudo isso em breve vai passar. E quando tudo isso passar, eu combinei com o pastor Bruno, eu vou até te adiantar. No primeiro culto nessa casa de oração, nós vamos reunir todos os ministros de louvor neste altar. Nós vamos ficar aqui adorando aproximadamente 1 hora de adoração. O povo de joelhos no chão, clamando e glorificando o nome do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser uma choradeira só. Você que já me assiste, eu tenho certeza que você está emocionado em casa. Quando eu penso nisso, meu coração queima. Deus vai se agradar daquilo que nós vamos fazer. Aí nós vamos entender o que é ser igreja. Deus, eu quero neste momento agora abençoar cada um dos lares, para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu quero mandar agora uma bênção profética para cada uma das pessoas que nos assistem nesse momento. Que o teu anjo forte entre por dentro de cada uma das casas. E que o Senhor, passe o teu sangue em cada uma dessas portas. De modo que o espírito da morte não venha chegar. Guarda os teus filhos, Pai. Separa cada um deles de uma forma
especial. Dê-nos, Senhor, uma noite de graça, uma noite de poder, uma noite onde a manifestação do Teu Espírito continue trabalhando no nosso ser e que nós possamos continuar vivendo as maravilhas que Tu tens para nós. Eu assim te oro e te agradeço. Você que está na sua casa e que nunca entregou a sua vida para Jesus, é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento. Talvez eu nem te conheço, mas eu quero nessa noite, eu quero te convidar. Você que me ouve pela internet, se você foi tocado nessa noite, eu quero te convidar nesse momento a repetir uma oração comigo. Se você quer fazer essa oração, mesmo eu não te vendo, eu quero nesse momento agora, que você levante a tua mão bem alto na sua casa, aonde quer que você se encontre, levanta a sua mão na sua casa, e repete uma oração que diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que todo o meu passado seja lançado no mar do esquecimento e que a partir de hoje eu viva aquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e por isso eu tenho vida, e vida em abundância. Você que fez essa oração comigo, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, e eu quero declarar que a partir de hoje as coisas vão mudar, não só para você, mas para todos aqueles que andam do teu lado. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém.